esse movimento de institucionalização dos direitos humanos. Falei que é um processo de reconhecimento pelo Estado que acaba positivando esses direitos. Dei alguns exemplos, o caso do casamento de pessoas do mesmo sexo, o caso das pessoas trans poderem mudar o nome no registro sem uma ação judicial, sem que haja uma cirurgia. Isso tudo proveio de um interesse, de uma pretensão no âmbito subjetivo, que passou por um âmbito objetivo. Esse direito foi positivado de alguma forma pelo Estado. E quais seriam essas etapas do processo de institucionalização? Tudo começa numa esfera subjetiva, que é uma esfera de pretensão, de interesse, é íncito às pessoas envolvidas ou à pessoa interessada, e depois isso passa a uma fase, a um momento, a uma etapa objetiva. Na etapa subjetiva, há uma identificação, um desejo, uma pretensão de que determinado direito íncito à minha existência seja reconhecido. Num outro momento, na etapa objetiva, há o direito reconhecido pelo Estado. Temos aqui um exemplo. Na época da escravidão, os escravos já tinham o desejo de serem libertos, até que isso foi positivado, no caso do Brasil, com as leis, que entre leis como, por exemplo, a do ventre livre, a dos escravos sexagenários serem libertos, a possibilidade da abolição da escravatura. Processo que culminou com a abolição desse regime nefasto e escravagista brasileiro. Nós temos aqui um segundo caso que envolve esse tema escravidão, que inclusive é o segundo caso envolvendo o controle de constitucionalidade exercido pela Suprema Corte Americana. É o caso Dred Scott versus Sandford. Nesse caso, a Suprema Corte estendeu, reconheceu os direitos civis aos descendentes de escravos africanos nos Estados Unidos. Certo? Bom, quais são os direitos humanos? Quais são os tipos de direitos? O que é a dignidade da pessoa humana? Quase impossível de se conceituar essa dignidade, não é? Como a gente falou nos blocos anteriores. E eu disse, é mais fácil saber o que viola a dignidade do que saber o que realmente é a dignidade. Nesse ponto, falamos que direitos humanos e dignidade da pessoa humana estão imbricados, e esse valor dignidade é um valor aberto, chamado e entendido como polissêmico. Um exemplo de direito humano que foi reconhecido com o tempo aqui no Brasil, a questão do uso de algemas nas audiências. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, sumulou isso, cunhando essa súmula vinculante número 11. Mas existem países que entendem que o uso de algemas é algo normal. Nós temos casos aqui de exames de DNA, né? Houve uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a questão de se produzir ou não prova contra si mesmo. Isso era um direito fundamental que era decorrente da interpretação constitucional de que ninguém pode produzir prova contra si mesmo, e o Supremo, valorizando, identificando o direito humano, no caso o reconhecimento de paternidade, a sua origem biológica, genética biológica, que todos nós temos direitos, interpretou a Constituição de maneira a dizer que a negativa em se submeter ao exame culminaria com a assertiva de que o resultado seria positivo. Então, houve uma inversão da lógica para fazer com que as pessoas entendessem a necessidade de se submeter a tal exame para não acabarem vindo a assumir uma dúvida, né? O que para muitos seria certeza, né, de paternidade. Bom, quero também tratar com vocês aqui sobre as características dos direitos humanos. Eu trouxe aqui para vocês uma característica.
que eu entendo como sendo a principal, da universalidade. A atribuição desses direitos humanos a todos os seres humanos, não importando nenhuma outra qualidade adicional, como a pendência de nacionalidade, a opção política, a cultura, a orientação sexual, a religião, isso não importa. Os direitos humanos são universais. A universalidade possui vínculo indissociável com o processo de internacionalização dos direitos humanos. E isso nós podemos verificar, e eu trouxe até aqui, com o que houve pelo regime totalitário nazista. Tá certo? Temos a característica da inerência. Os direitos humanos pertencem aos indivíduos pela simples circunstância de serem pessoas humanas, não é? A Declaração Universal de Direitos Humanos é um marco da universalidade e inerência, porque expressamente tratam disso. A transnacionalidade, os direitos humanos possuem a característica de pertencerem à pessoa independente de sua nacionalidade ou ainda de ser a pessoa não portadora de nacionalidade, os denominados apátridas. Os direitos humanos não mais dependem de reconhecimento por parte do Estado ou da existência do vínculo de nacionalidade, existindo o dever internacional de proteção aos indivíduos, confirmando-se o caráter universal e transnacional desses direitos. Vamos falar também na característica da historicidade e da proibição do retrocesso, o que a doutrina dos direitos humanos chama como efeito non-cliquet. Não configuram uma pauta fixa e estática definida em um único momento da história. Ao revés, os direitos humanos se consolidam como um catálogo aberto a novos direitos. Eles depreendem a possibilidade de ampliar para se desenvolverem em novos direitos, em absorverem novos direitos, de acordo com a evolução social. Ao falar em proibição do retrocesso, eu trago aqui para vocês algumas questões sobre o efeito cliquet ou do non-cliquet, ou o princípio do não retrocesso ou do não retorno da concretização. Esse princípio non-cliquet, né, ele vem do movimento do esportista alpinista. O alpinista, ele segue uma lógica de a cada fixação de pino ou de uma haste, ele vai sempre alçar um movimento ascendente. Ele, ao exercer a sua propulsão, ele só sobe, ele só vai adiante. Um retrocesso seria uma perda, ele perderia, ele cairia e seria trágico. Então, por isso, um efeito non-cliquet. Consiste este efeito, esse princípio do não retorno de concretização, na vedação da eliminação. É vedado eliminar o que já foi concretizado em matéria de proteção de direito humano. Ou seja, admite apenas o aprimoramento, o acréscimo desse direito, nunca o retrocesso. Em Portugal, por exemplo, houve situações em que governos reconheceram determinados direitos sociais, governos sucessores tentaram retroceder nesse aspecto e isso foi derrubado pela Corte Europeia de Direitos Humanos. O Conselho da Europa derrubou essa possibilidade, dizendo que não há retrocesso em matéria de direitos sociais, porque os direitos sociais são direitos humanos, são conquistas, e quando algo é conquistado pela humanidade, isso não pode retroceder. Uma outra vertente, uma outra visão dessa proibição ao retrocesso está no denominado entrincheiramento ou entrenchment, que consiste na preservação do mínimo já concretizado dos direitos fundamentais, impedindo o retrocesso deles, que poderia
ser realizado pela supressão normativa ou ainda pelo amesquinhamento, diminuição de suas prestações à coletividade. Ou seja, esse entrincheiramento seria a preservação do mínimo concretizado, impedindo que haja retrocesso que pudesse gerar supressão da efetivação da norma. Não pode retroceder, inclusive em matéria de política pública adotada para a implementação desse núcleo, desse mínimo, tá? Outra característica da proibição do retrocesso é a proteção contra efeitos retroativos. É proibido a ofensa de ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Essa proibição contra efeitos retroativos difere da vedação ao retrocesso. Então, cuidado. Ao falarmos em proteção contra efeitos retroativos, nós temos que fazer uma baliza entre os direitos humanos e aquilo que já foi consolidado, o ato jurídico perfeito, coisa julgada, e o direito adquirido. A diferenciação da vedação do retrocesso, que proíbe a supressão ou diminuição da satisfação dos direitos humanos, culmina em que existem discussões relativas a questões envolvendo coisa julgada, direito adquirido e ato jurídico perfeito que se consolidaram diante de uma violação de direitos humanos. Então, por exemplo, quando você tem uma sentença judicial que reconheceu determinada relação de parentalidade em uma ação de investigação de paternidade, isso seria impeditivo para que essa pessoa que foi nomeada como pai, ou filho ou filha desse pai, viesse a rediscutir essa relação de parentalidade em um novo processo. Olha, se nós seguimos a lógica do ato jurídico perfeito, da proibição de afetação da coisa julgada, do direito adquirido, nós diríamos que haveria impeditivo nos direitos fundamentais. Mas para essas situações que envolvem um outro direito humano, que é o direito de conhecer a sua origem biológica, agora com o surgimento de um exame de DNA, isso poderia fazer com que aquela relação consolidada viesse, embora tenha sido consolidada sob a égide de uma situação de não existência ou de impossibilidade de realização de exame, viesse a ser novamente discutida, só que com outro fundamento, a busca da origem genética. Então, nós temos que balizar essas situações, os interesses ao direito humano na descoberta de sua origem genética e ao direito fundamental de respeito ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido. Bom, também teríamos fundamentos que a Constituição brasileira proibiu retrocesso. Existem proibições de retrocesso específicas, por exemplo, com relação à proibição de retrocesso quanto à forma em que se consolidou o Estado, é um Estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana, a aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos fundamentais, a proteção e a confiança sobre a segurança jurídica das situações, as cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, que seriam fundamentos encontrados na Constituição brasileira para a proibição do retrocesso em matéria de direitos humanos e, por que não, em direitos fundamentais. E aí nós podemos falar em condições para que eventual diminuição da proteção normativa ou fática de um direito seja permitida. Temos essas situações? Sim, são situações muito particulares. Eu trouxe aqui para vocês. Haja uma justificativa também de estatura fundamental. 2, que tal diminuição supere um crivo de proporcionalidade. 3, que seja preservado o núcleo essencial do direito envolvido. Essas 3 situações denotam o seguinte: quando falamos
em que a justificativa também tem estatura fundamental, estamos falando desse exemplo que eu trouxe para vocês da consolidação de uma relação de parentalidade que, com o surgimento do exame de DNA, possibilita que a parte rediscuta agora sob o patronímico do direito ao conhecimento da origem genética, rediscuta essa situação, porém com um outro viés mais amplo, que a diminuição supere o crivo de proporcionalidade, ou seja, se eu for discutir uma relação consolidada, seja por qualquer uma dessas três garantias, ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido, que haja um exame de proporcionalidade. Eu vou discutir isso para quê? Para obter um direito humano com maior abrangência que aquele que foi cunhado por tais garantias? Se sim, é possível. Que seja preservado o núcleo essencial do direito envolvido. O núcleo que foi discutido nunca, jamais, o direito humano nuclear jamais pode ser violado. O que nós podemos fazer? Eu posso rediscutir essa relação que foi blindada por esses standards da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, desde que eu mantenha o núcleo essencial e desde que isso possa possibilitar o alcance de direitos com maior plenitude. Bom, pessoal, seguimos no próximo bloco, também conversando sobre características, sobre essa principiologia e essas proibições dos direitos humanos. Vamos lá. Voltando aqui para falar sobre as características, nós havíamos falado em proibição do retrocesso, do efeito não cliquet, e agora nós vamos falar das características da indisponibilidade ou inalienabilidade e renunciabilidade. Os direitos humanos são indisponíveis, inalienáveis e irrenunciáveis. Ou seja, não é possível transacionar esses direitos. Eu não posso ser privado, ainda que por um outro argumento de tais direitos. Podemos visitar aqui aquela situação já narrada pelos constitucionalistas europeus, e por que não de todo o mundo, do caso dos arremessos de anão. Eu posso trazer aqui para vocês situações em que nós tivemos em Belo Horizonte uma boate chamada Willow, onde os anões eles eram o suporte das mesas. E isso acabou vindo a ser objeto de uma intervenção do Ministério Público na situação, dizendo que isso feriria a dignidade da pessoa humana. Alguns anões vieram dizer que não, que era ali que eles estavam tendo dignidade, porque ninguém olhava para eles, mas quando eles eram suporte de mesa, eles conversavam com as pessoas brincavam com eles eram tidos como pessoas dignas. Isso, evidentemente, era um absurdo, é uma visão muito unilateral. Eu não poderia entender essa situação como uma situação que afirmasse um direito humano. Na verdade, é uma violação explícita desse direito humano. A sociedade tem que reconhecer que todas as pessoas, por qualquer circunstância, merecem ser acolhidas. É a situação de acolhimento. Nunca, jamais, a gente poderia justificar uma atitude tão violadora de dignidade com base em um sentimento de cunho econômico e pessoal. Na verdade, não são os anões que têm que se adequar à situação, é a sociedade que deve perceber essa situação, conviver com ela em harmonia e possibilitar inclusão e que essas pessoas desenvolvam suas potencialidades nesse âmbito social. Vamos falar também aqui da imprescritibilidade. Os direitos humanos são imprescritíveis, mas atenção. O Brasil não assinou a Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Direitos de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade. Ainda, até esse momento, o Brasil não foi signatário dessa convenção. Então, cuidado, isso pode ser uma pergunta, uma pegadinha de prova. Os direitos humanos são
caracterizados pela imprescritibilidade? Em regra, sim, os direitos humanos possuem essa característica, mas o Brasil, por não ter sido signatário da Convenção que trata da imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade, pode desenvolver essa ressalva. Evidentemente que isso levará a um julgamento em uma corte interamericana de direitos humanos ou uma corte internacional sobre essa postura do Brasil. E o Brasil vai se defender sob o argumento de que, por não ser signatário de tal convenção, não é obrigado a acolher a imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade. Vejam bem que estamos falando aqui em um interesse peculiar, né? O movimento negro luta muito contra isso, porque a escravidão foi uma violação, foi uma violação sistemática em que houveram crimes contra a humanidade, não é? E os crimes de guerra, já que o Brasil praticou vários crimes de guerra durante o Império, na Guerra do Paraguai. Isso fez com que, inclusive, participou de algumas guerras no regime republicano, então não há interesse em que os crimes eventualmente cometidos pela República Federativa do Brasil ou pelo Império do Brasil venham a ser rediscutidos. Há um interesse de fundo nacional, estatal, em que isso não possa ser discutido. Bom, vamos falar aqui, então, do que venham ser essa imprescritibilidade, inalienabilidade, indisponibilidade. São características que, em conjunto, compõem uma proteção de intangibilidade aos direitos tidos como essenciais a uma vida digna. Imprescritibilidade implica o reconhecimento de que os direitos humanos não se perdem pela passagem do tempo. Inalienabilidade, ela pugna pela impossibilidade de se atribuir uma dimensão pecuniária aos direitos humanos para fins de mercantilização, de venda. Irrenunciabilidade revela a possibilidade do próprio ser humano, titular dos direitos humanos, abrir mão de sua condição humana e permitir violação desses direitos. A irrenunciabilidade proíbe que isso aconteça, certo? Algumas observações. Apesar de não se admitir a eliminação ou disposição dos direitos humanos em abstrato, seu exercício pode ser facultativo, sujeito inclusive à negociação ou mesmo a prazo fatal para seu exercício. Outra situação, outra observação. Pela própria definição de direitos humanos, o indivíduo não é livre para não exercer os direitos quando há lesão à dignidade. Atenção para isso. Há limites de liberdade de exercício dos direitos calcada na autonomia da vontade. Ok? Então vejam bem, pela própria definição de direitos humanos, o indivíduo não é livre para não exercer os direitos quando há lesão à dignidade. Limites da liberdade de exercício dos direitos humanos calcada na autonomia da vontade. Essas características da imprescritibilidade, inalienabilidade e renunciabilidade, elas perdem utilidade em um cenário marcado pela expansão dos direitos humanos, já que os conflitos entre direitos humanos fazem com que a sua interpretação tenha que ser acionada para estabelecer os limites entre eles, sem que seja útil apelar à proteção da intangibilidade conferida genericamente a todos, pois ambos os direitos em conflito também a terão, ok? Vamos falar aqui da característica da primazia da norma mais favorável. Embora eu já tenha falado isso nos blocos introdutórios, vou repetir para vocês que é uma característica dos direitos humanos, que os direitos humanos não podem ser empregados para eliminar direitos ou para justificar a inobservância de um direito. Diante de um conflito entre duas normas de direitos humanos, deve ser aplicada aquela que melhor proteja
a dignidade da pessoa humana. Esse princípio, inclusive, é consagrado no artigo 5º do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que determina que, no item 2, não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado-parte, no presente pacto e em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente pacto não se conheça ou se conheça em menor grau. Esta norma também está reiterada no artigo 29 do nosso Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Por fim, vamos falar do caráter não exaustivo, da característica não exaustiva das listas de fatores de discriminação. A lista de fatores de discriminação apresentadas nas normas de direitos humanos não tem caráter exaustivo, ou seja, não é porque um determinado pacto, um determinado tratado estabelece que determinada situação é discriminatória, que outras também não possam ser. Então, é proibida a discriminação de cor, sexo, língua, religião. Esse rol não é taxativo, é números apertos, não é números clausos. Ele pode ser ampliado de acordo com a situação fática, desde que essa situação fática se consubstancie em uma violação de direito humano. Tá legal? Vamos falar aqui de uma forma mais abrangente, né, no que vem a ser as classificações dos direitos humanos, tá? Classificar é um recurso didático que tem por finalidade permitir uma visão global de determinado assunto, a partir de categorias e grupos de temas. Aqui, nós vamos tentar classificar de forma objetiva e direta os direitos humanos, tá? Estamos utilizando doutrina tradicional, que traduz os direitos humanos de forma como houve a aplicação no protrair do tempo, e também vamos nos valer de uma análise histórica da matéria. Abordaremos George Jelinek, explicada no caso Lutz. São essas as classificações mais cobradas nas provas de concurso. Tá legal? Então, quando a gente vai falar em classificação, nós precisamos aqui ter em mente algumas questões. Muito se fala que em matéria de evolução histórica dos direitos humanos, nós teríamos as chamadas dimensões ou gerações de direitos humanos. Precisamos ressaltar que a expressão dimensões é mais precisa do que gerações. Isso porque dimensões, elas não implicam no que acontece com o termo geração. Geração, há a ideia de que há uma superação de uma geração por outra. Já dimensões, não. Os direitos humanos, eles, como vimos, são dotados de historicidade, o que nos leva à conclusão de que eles se aperfeiçoam com o passar do tempo, de modo que uma dimensão se relaciona intrinsecamente com a outra para garantir a sua efetividade. Por isso, nós vamos adotar a terminologia dimensões. Essa sistematização foi proposta por Karel Vazák, um jurista tcheco, que foi funcionário de uma organização internacional de direitos humanos, que tem como base os princípios da Revolução Francesa. Direitos à liberdade, direitos à igualdade, direitos à fraternidade, buscando demonstrar a evolução histórica dos direitos humanos. Norberto Bobbio, nesse sentido, sistematizou essas dimensões da seguinte maneira. Há uma primeira, que é calcada na liberdade, alcançando os direitos civis e políticos, daí o pacto para o reconhecimento de direitos civis e políticos. Uma segunda dimensão calcada na igualdade, alcançando os direitos sociais, econômicos e culturais, daí o surgimento de um pacto para o reconhecimento dos
dos direitos sociais, econômicos e culturais, e uma terceira, que é calcada na fraternidade, também conhecida como princípio da solidariedade, alcançando direitos difusos com destaque ao meio ambiente e à paz. Bobbio também visualizou uma quarta dimensão, ainda em evolução, alcançando a globalização dos direitos humanos. Com o passar do tempo, toda a doutrina humanista apontou a existência de outras dimensões, como a quinta, que é referente ao direito à paz. Tudo bem? Bom, esse é o entendimento tradicional que vocês encontram em manuais. Mas ao falarmos em classificação, como eu havia proposto para vocês, que nós vamos buscar em George Jelinek, a teoria que ele desenvolveu, a teoria que relaciona os direitos humanos entre homem e Estado, teve o condão de alcançar 4 resultados: o reconhecimento de sujeição, reconhecimento de defesa, reconhecimento de ser o direito prestacional e ser participativo. Bom, vamos entender que a teoria do Jelinek estuda a relação do direito do indivíduo em face do Estado. E de uma forma objetiva é o seguinte: primeiro, há um status de subjeição, denominado status subjectionis. É a relação na qual a pessoa se encontra em estado de sujeição em relação ao Estado. O sujeito está assujeitado pela vontade do Estado, no caso dos soberanos, dos donos do poder. Isso passa para um status libertatis, que é a relação na qual a pessoa detém tão somente uma evolução da sujeição, a prerrogativa de exigir uma abstenção do Estado. Evoluímos para um status civitatis, onde o indivíduo estabelece que há uma relação entre a pessoa que tem, além de exigir uma abstenção do Estado, ela passa a exigir prestações do Estado. É o status civitatis, para o George Jelinek. E o status activus, que é a relação na qual a pessoa poderá participar na formação da vontade do Estado. Então, status sujeitionis, passividade. Status libertatis, abstenção, negatividade. Status civitatis, positividade. Status activus, coatuação, co-argumentação, estruturação, coparticipação. Pois bem, esses 4 status nós podemos delinear em direitos humanos de defesa, direitos humanos prestacionais, direitos humanos de participação. Direitos humanos de defesa caracterizam-se por constituir uma prerrogativa que poderá ser utilizada pela pessoa contra eventuais arbítrios estatais. Constituem-se, portanto, direitos de cunho negativo que resguardam a liberdade dos indivíduos. Já os direitos humanos, chamados por George Jelinek de prestacionais, relacionam-se com a prerrogativa da pessoa exigir uma conduta ativa do Estado, a fim de promover os direitos mais básicos, esses direitos de cunho positivo, que tutelam aí, por exemplo, os direitos de igualdade. Notemos que as 2 primeiras classificações do George Jelinek se relacionam com um assunto corriqueiro em direitos humanos. E também, por que não, em direito constitucional. Dimensões. Conforme eu havia dito para vocês, realmente é uma visão muito próxima. Pela primeira classificação, temos a primeira dimensão dos direitos humanos. Pela segunda classificação, temos a segunda dimensão. Pela terceira classificação, temos a terceira dimensão. Os direitos humanos, segundo a visão do Jelinek, ele fugiria um pouco dessas dimensões, segundo
sua própria classificação. Quando falamos aí em direitos humanos de participação, de coparticipação, né, o que vem a ser chamado status ativos, estamos falando de participação política da pessoa, por intermédio da qual é possível exigir a abstenção ou a prestação do Estado. Teríamos aí uma natureza mista que se revela como a defesa de direitos de liberdade, como o direito do voto, o direito à igualdade, de exigir uma periodicidade nas eleições, e com ampla participação de todos os cidadãos como candidatos, se assim quiserem. Bom, para fins de prova, pessoal, nós temos que memorizar o seguinte: direitos de defesa envolvem direitos de liberdade, defesa das liberdades públicas, exige uma abstenção estatal ao exercer esses direitos, são negativos. Direitos prestacionais envolvem a promoção dos direitos de igualdade, se exige uma atuação estatal, são positivos. Direitos de participação viabilizam a participação do indivíduo na sociedade, exigem, ao mesmo tempo, abstenção e prestação, seriam mistos. Quando eu falei para vocês que nós vamos analisar também o julgamento do caso Lutz pelo Tribunal Constitucional Alemão, a partir da visão do George Jelinek, a Corte Constitucional Alemã estabeleceu grupos de direitos. Entendeu que a teoria do George Jelinek estabeleceu grupos de direitos, tendo em vista as pessoas a serem protegidas. Trata-se de uma classificação subjetiva, pois ao sujeito é dada a garantia de abstenção, a possibilidade de buscar uma prestação e também de participar politicamente. Notemos que a relação estabelecida na classificação do George Jelinek volta-se para a relação sujeito-Estado. A partir do caso Lutz, temos uma abordagem que viabiliza a aplicação dos direitos humanos às relações entre particulares, não em razão dos sujeitos que estão na relação, mas em face dos direitos abordados. Vejam bem que rompimento de paradigma. Estávamos falando em relação de abstenção, de sujeição, abstenção, de positivação e de participação. Sujeito, Estado. Agora, não estamos classificando, não estamos interpretando os direitos humanos a partir desse paradigma. Sujeito, Estado. Estamos possibilitando analisar, classificar a evolução dos direitos humanos e classificar os próprios direitos humanos a partir do direito envolvido. Isso é o mais importante. Então, em termos bem simples, o caso Lutz envolve a condenação imposta a Eric Lutz pelo fato de terem expressado publicamente no sentido de boicotar um filme de Walter Harlan que incitava o antissemitismo. Harlan foi inicialmente condenado por crime contra a humanidade, mas posteriormente foi absolvido por se entender que juridicamente não poderia recusar o cumprimento de ordem de um ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Compreendeu-se nesse contexto que esse boicote foi contrário à moral e aos costumes, condenando-se Eric Lutz a omitir-se de novas manifestações sob pena de multa diária, inclusive prisão. Eric Lutz, através de seus advogados, recorreu ao tribunal alemão, que concluiu pela aplicação dos direitos e garantias fundamentais, em regra aplicado à relação entre Estado e sujeito, e dizendo que aplicar-se-ia, no caso, a relação entre particulares, ou seja, se socorreu a defesa do Lutz ao Tribunal Constitucional Alemão, no sentido de que, ao caso, fossem aplicados direitos e garantias fundamentais, embora as partes se tratassem de particulares, e promovendo, assim, uma ideia objetiva de aplicação dos direitos e garantias fundamentais aos particulares. Portanto, na classificação do Jelinek, devemos fazer
uma análise objetiva. A ideia é transcender a visão subjetiva da aplicação de Jelinek, levando em consideração a coletividade como um todo. E assim superar essa interpretação de que direitos humanos e direitos fundamentais seguiriam esse status baseado entre o ser e o Estado, e sim entre toda a coletividade. Certo? Muito obrigado aí pela atenção